Hoje a região de Donbas enfrenta a mais severa, silenciosa e mortal cerco da história. Uma seca devastadora que não é comum. A situação na área de 53 mil quilômetros quadrados virou um desastre causado pelo próprio homem. O Kremlin assumiu total controle, transformando a crise em uma arma poderosa de guerra psicológica e física. Mais de 3,5 milhões de pessoas vivem em Donetsk e Luz. Elas estão à beira do desespero. Uma grande parte desses habitantes são moradores locais, mas há também milhares de cidadãos russos que vieram das cidades ao redor, tentando encontrar proteção e esperança. Agora, eles se veem presos em uma tempestade de seca que ameaça acabar com tudo. Este território, que antes gerava 220 bilhões de dólares em receita anual, se torna um deserto árido semelhante ao norte da África. O solo, antes fértil, se transformou em poeira sem vida. Indústrias que sustentaram milhões estão em ruínas. Rios e represas secaram, deixando uma paisagem de destruição e morte. As ruas de Donbas, antes cheias de movimento, agora são pistas de um caos silencioso, onde a água desapareceu. A verdade nua e crua é que toda a infraestrutura hídrica foi destruída. O sistema de canais de 133 quilômetros, que levava a água do rio Siversky Donets para abastecer toda a região, foi arrasado. A tentativa da Rússia de controlar essa água fracassou, deixando milhões na penúria definitiva. No começo de 2022, o exército russo tentou reativar essa linha de abastecimento, mas, por incompetência e caos, destruíram o que poderia salvar vidas. Hoje 94% das áreas de cultivo dependem desse sistema, que está completamente destruído. Sem água não há higiene, não há vida. As redes de abastecimento estão arruinadas. A água que chega às torneiras é escassa, suja, com cheiro forte, amarela e tóxica, carregando metais pesados e produtos químicos. Para muitos, a água virou um bem de luxo, vendida no mercado negro. Os poucos líquidos disponíveis só chegam por algumas horas por semana e, geralmente, são uma mistura embrulhada de sujeira e ceticismo, que causa náusea a quem tenta beber. Esse desastre afeta até os próprios soldados russos na linha de frente. Militar que deveria proteger o país, agora luta contra infecções, piolhos, doenças que se espalham por falta de higiene. Muitos tentam beber água de radadores de seus veículos, pois água potável virou artigo de luxo na sua própria terra. A incompetência do Kremlin virou uma verdadeira tragédia ambulante. Para piorar, o governo russo lançou campanhas para convencer a população a usar água mineral, alegando que é saudável. Mas a verdade é brutal. Águas subterrâneas estão contaminadas com sulfatos, metais pesados e químicos industriais. Quem ingere essa água na prática está tomando um coquetel tóxico, uma experiência letal que o próprio Kremlin parece desejar. A corrupção internacional do Kremlin está encobrindo a situação. Enquanto bilhões de rublos desaparecem nos bolsos de generais e políticos, pouco é feito para reconstruir o que foi destruído. Prisões de figuras importantes como o vice-ministro da Defesa mostram como tudo apodrece por dentro. Diversos projetos de canais e infraestrutura foram sabotados ou corrompidos, deixando o sistema ainda mais vulnerável e podre. Até corpos de criminosos ligados à construção dessas obras surgem, indicando que até a água do Donbas pode estar manchada de sangue. O regime russo tenta esconder sua vergonha, enquanto a população sofre. Lideranças locais fingem tranquilidade, enquanto vendem água a preços exorbitantes. Como uma peça de teatro macabra, quem controla a água controla vidas. Por trás das câmeras, a situação é ainda pior. Líderes subordinados a Moscou, sem conhecimento da região, tomam decisões insanas que só aprofundam a crise. A tubulação do rio Don, vendida como uma vitória, fracassou totalmente. As bombas não aguentam. O fluxo de água mal consegue abastecer os poucos que ainda resistem. O caos chega às casas. Pessoas deixam de usar a privada, coletam fezes em sacolas plásticas e as jogam pelas janelas. Condições que parecem de tempos medievais, o que era uma cidade moderna virou uma aldeia esquecida. E quem sofre mais são os próprios soldados russos, presos em um círculo vicioso de doenças e desumanidade, enquanto a própria força armada que deveria protegê-los não consegue nem fornecer água limpa. A tática de guerra do Kremlin, que destruiu hidrelétricas e barragens, agora volta contra eles. Ao tentar privar a Ucrânia de água, criaram um monstro que também devora seus próprios soldados. A artilharia pesada, o fogo destrutivo, tudo mirou rios e sistemas que na verdade sustentavam vidas. Agora, essa política de extermínio de água virou uma arma de destruição em massa, com consequências que ninguém consegue conter. O caos ecológico se instalou. O solo contaminado e os corpos d'água mortos são uma bomba relógio. A vida na região se esgota, enquanto o Kremlin tenta camuflar sua derrota.
A crise da água não é apenas um problema de logística, é uma tragédia humanitária que revela a verdadeira face de um regime cruel, que usa a escassez como arma para dominar e destruir. Hoje a região de Donbas enfrenta a maior, mais silenciosa e mais letal cerco de toda a história. Um desastre silencioso criado por decisões humanas que ameaça a vida de milhões. Como uma sombra que cobre tudo, a crise da água tomou proporções assustadoras, e quem deveria proteger agora está vulnerável. Você consegue imaginar uma guerra onde a água se torna um luxo raro, vendido por um preço exorbitante no mercado negro? Durante anos, o Kremlin apresentou uma fachada de modernização, com sistemas de tubulação supostamente reconstruídos, como se tudo estivesse sob controle. Mas basta uma olhada mais profunda na realidade para ver a verdade nua e crua. A infraestrutura de água de Donbas está completamente destruída, um sistema vital que deveria abastecer uma região de 53 mil quilômetros quadrados. Um sistema que leva anos para ser desfeita por uma guerra. No começo de 2022, o exército russo tentou reativar esse canal de 133 quilômetros, que levava a água do rio Seversky Donets. Era uma esperança de salvar o que restava. Mas seus próprios tiros e incompetência destruíram todas as obras feitas. Agora esse sistema massivo, que atendia 94% da região, está inativo, e a cidade de Donetsk e Luz vivem em caos completo. Aproximadamente 1,5 milhão de civis, incluindo soldados e burocratas trazidos de Moscou, enfrentam a escassez mais brutal. A água deixou de ser um direito básico. Tornou-se um luxo, negociado clandestinamente. As redes de água dos centros urbanos estão completamente colapsadas. Quando a água, ela é turva, de cor amarela, com cheiro forte, contaminada com metais pesados. Produtos químicos industriais e resíduos tóxicos. Isso porque, paradoxalmente, os próprios soldados russos, que deveriam proteger o país, estão sofrendo mais do que nunca. Relatos vindos do fronte dizem que soldados não conseguem manter higiene, lutam contra piolhos e epidemias, e têm que beber água de radadores de seus veículos por causa da sede. Como uma superpotência que não consegue abastecer seus próprios combatentes, o colapso logístico é evidente, uma falha grotesca. O que o Kremlin faz para esconder essa tragédia? Cria uma campanha com promessas de água mineral, incentivando a população a usar água engarrafada. Mas especialistas alertam, a água subterrânea de Donbas está repleta de sulfatos, metais pesados, petróleo e produtos químicos industriais, uma mistura tóxica que põe em risco toda a população. Assim, os próprios cidadãos e soldados estão sendo forçados a consumir um coquetel químico letal, um experimento mortal feito por quem deveria protegê-los. E a situação só piora. Os bilhões de rublos destinados à infraestrutura vão para bolsos de generais e colaboradores, enquanto as obras essenciais permanecem inacabadas ou destruídas. Investimentos que deveriam restaurar o sistema são desviados, levando à corrupção e ao abandono total. Até as lideranças russas começam a internalizar a gravidade, com escândalos envolvendo sabotagens, torturas e mortes relacionadas às obras de água. A crise de água se torna mais do que uma ameaça física. É uma arma de guerra psicológica, uma jogada política sombríssima. O próprio Kremlin culpa os moradores por sua incapacidade de fornecer água. Raids massivos entram nas casas, derrubam mangueiras improvisadas e até sistemas caseiros de captação de água da chuva, criminalizando as soluções que a população adotou para sobreviver. Pessoas que já gastam o pouco que têm agora, enfrentam multas pesadas por tentarem escapar da sede incessante. Nesse cenário, um silêncio desesperado se instala. Redes sociais explodem com relatos de pessoas desesperadas, reclamando de água turva, de uma epidemia de cólera que ninguém admite, de doenças que surgem nas ruas. O medo se espalha, enquanto as condições sanitárias se degradam a passos largos. Hospital sem água? Terapia de desinfecção impossível. A saúde alheia do próprio povo se torna um reflexo da falência total de uma guerra que destrói vidas de forma invisível, mas brutal. Nesse caos químico, a resistência cresce silenciosa. Apesar da repressão, aqueles que dependem do sistema de água clandestino começam a questionar tudo. Não é mais apenas uma crise de abastecimento, é uma crise de humanidade. Como uma guerra que deveria ser contra um inimigo externo, se transformou em um massacre interno silencioso. E a questão que não quer calar: até quando essa tragédia invisível continuará a devastar Donbas, escondendo seus horrores sob uma máscara de mentira? Hoje a região de Donbas enfrenta o maior e mais silencioso cerco de toda a história. A seca é desesperadora. Não é uma seca comum, ela é orquestrada, um desastre criado por mãos humanas. O Kremlin lançou uma estratégia brutal para controlar tudo. Milhões de vidas estão em risco, mais de 3,5 milhões de pessoas na região de Donetsk e Luz.
O que antes era uma terra fértil, agora é um deserto de poeira e desespero. Os rios secaram, as fontes evaporaram sob um sol implacável. Os cidadãos vivem em caos, lutando por cada gota de água. Mas a crueldade não para por aí. Segundo especialistas, a água subterrânea de Dombas está contaminada, repleta de minerais excessivos, sulfatos, petróleo, químicos industriais. Ou seja, o que a população bebe é um coquetel tóxico. Não é negligência, é um experimento mortal, uma arma invisível contra seu próprio povo. Enquanto isso, a promessa de reconstrução e modernização é uma farsa. A corrupção endêmica do sistema manda bilhões de rublos para bolsos de generais e aliados locais. E o pior, documentos chocantes surgem. A prisão de Timur Ivanov, o vice-ministro da Defesa, suspeito de desvio de verbas, foi apenas o começo. Mais horrível ainda, a descoberta do corpo sem vida de Aizei Asacharov, um dos principais responsáveis pela construção do canal, com sinais de tortura. Seria a água de Dombas, não só suja, mas sangrenta? O regime russo tenta esconder essa máfia de corrupção relacionada à água. Enquanto isso, em segredo, vendem caminhões-tanque a preços exorbitantes. E o que vemos? Pushilin, líder apoiado por Moscou, afirma em conversa com Putin que tudo está sob controle. Mas por trás das câmeras, ele supostamente vende água a preços exorbitantes. Decisões tomadas por gestores de origem moscovita aprofundam a crise, sem conhecimento técnico algum. O canal do Rio Don, uma obra que deveria ser a grande vitória, virou um desastre. Putin mesmo confirmou, ele não consegue nem mesmo atender a demanda da região. E a quem isso realmente prejudica? Quem está sofrendo mais? Os soldados russos na linha de frente, ou a população que não consegue se limpar? A situação se tornou tão desesperadora que as ruas de Donetsk e Luz lembram cidades medieval. Imagine só. Lá, as pessoas empilham sacos plásticos com suas fezes, jogando-as pelas janelas, pois não há onde descartar. A água que chega às torneiras é suja, com cheiro forte e coloração amarelada. A poeira de cansanção no ar, o odor de podridão, um silêncio pesado. E o que mais eles escondem? Mais uma revelação assustadora, bactérias e doenças ilegíveis, como cólera e disenteria, estão se espalhando. Hospitais não podem higienizar seus ambientes. A poeira da destruição se mistura ao cheiro de sangue invisível na água. Quem está por trás de tudo isso? E qual será o próximo capítulo dessa tragédia? A resposta pode estar escondida no próprio solo, pois, enquanto eles fingem reconstruir, uma ameaça maior se prepara. A crise de água na região de Dombas chega a um nível de desastre que poucos imaginariam. Uma infraestrutura que deveria sustentar milhões de vidas agora se transformou em um caos total. Canos de má qualidade, bombas insuficientes e uma quantidade de água transportada que mal cobre uma cidade pequena. Como resultado, situações horríveis se tornaram rotina. Pessoas não conseguem mais dar descarga e enchem sacos plásticos com fezes, jogando-os pelas janelas. Uma cidade que já foi moderna, agora parece ter retornado à época medieval. E quem sofre mais nesse cenário são os próprios russos que o Kremlin diz proteger, vivendo em condições horríveis. Essa situação alarmante só piora. Desde 2022, a Rússia tem usado a água como arma, destruindo infraestruturas ao longo da Ucrânia. Hidrelétricas e barragens importantes como Kakhovka, Kharliva e Oskol foram atacadas. Mas o efeito foi exatamente o oposto do esperado. Ao tentar privatizar a água, eles destruíram o equilíbrio hidrogeológico de Dombas e agravaram ainda mais a crise de recursos. Agora, quem sofre são os próprios soldados que, cercados por uma terra seca e desolada, morrem de sede enquanto carregam a bandeira da vitória russa. Você consegue imaginar? Um exército que deveria ser invencível, lutando contra a sede e a fome deste modo? A crise se tornou uma arma psicológica, um verdadeiro gatilho de paranoia social. O regime de Moscou culpa os próprios moradores pela falta de água. Raids frequentes entram nas casas, sob a alegação de combater roubos de água. Imagine só, o governo invade a casa de famílias, desmonta sistemas improvisados de coleta d'água e considera criminoso qualquer esforço de sobrevivência. Essas ações não só humilham, mas mostram a gravidade de uma derrota silenciosa, travada na sede, na fome e na desesperança. E o mais chocante, enquanto o Kremlin finge controlar a situação, fontes revelam que a insurgência local cresce entre o povo. Áudios e vídeos nas redes sociais mostram a raiva, a água virou moeda de lealdade ou traição. Moradores exaustos, famintos, com roupas sujas e rostos marcados pelo medo, denunciam a ausência total de água, rios contaminados e doenças de fácil transmissão, como cólera. Seus gritos silenciosos ecoam a veracidade de um cenário apocalíptico, onde o próprio inimigo interno se transforma no maior perigo. A verdadeira questão é, quem realmente está vencendo aqui?
É a sede, a fome ou o medo que domina esse território devastado? A resposta talvez esteja na combinação de ações militares que, ao invés de vencer, empurraram Donbas para o limite da destruição total. Um cenário onde os próprios soldados russos, na linha de frente, enfrentam seus maiores inimigos, a sede, a poeira e a morte silenciosa. A tática de regimes autoritários é sempre a mesma. Se não conseguem resolver um problema, criam um inimigo. E agora, uma história chocante revela como o Kremlin está usando a crise da água para manipular um povo que já está à beira do desespero. Imagine equipes especiais de inspeção percorrendo bairros com uma lista de violações em mãos. Elas destroem mangueiras improvisadas, tanques de reserva e até sistemas de captação de água da chuva, criados por moradores para sobreviver. Tudo sob a acusação de ilegalidade. Você consegue imaginar um governo invadindo as casas de cidadãos e criminalizando as ações que eles tomaram para se manterem vivos? Essa é a estratégia sombria do Kremlin, fazer com que os habitantes, já sofridos, paguem pelo fracasso de uma administração corrupta. Quem for pego é ameaçado de multas pesadas, uma ameaça de um golpe devastador na esperança de cada um. Eles chamam isso de uma tática de guerra civil, mas na verdade, é uma violência silenciosa e inteligente. A água virou moeda de lealdade. Quem colabora tem acesso. Quem questiona fica sem nada. E essa pressão inesperadamente cria um caldeirão de revolta escondida. Nos canais de redes sociais, o povo começa a expressar sua raiva. Mensagens de medo, de uma epidemia de cólera, de uma crise sem saída, se espalham como fogo. Pessoas que confiavam em Moscou agora sofrem sob o peso da sede, sob o risco de doenças que retornam a séculos passados. O que antes parecia ser uma crise local virou uma tragédia interna. Hospitais, agora sem água, não conseguem esterilizar seus equipamentos. Doenças medievais como cólera e desenteria avançam nas ruas de Donetsk e Luz. Os soldados russos que deveriam estar protegidos, lutam contra bactérias no próprio sangue. A podridão na infraestrutura não é apenas corrupção, é uma bomba relógio que ameaça toda a região. Um efeito dominó de destruição ecológica e social, onde o maior inimigo é o próprio sistema que deveria protegê-los. Como um exército de microscópicos inimigos, esses vírus e bactérias estão combatendo a esperança de uma saída, enquanto o Kremlin assiste silenciosamente ao caos instalado. Será que o controle absoluto vai sucumbir perante uma revolta invisível? Ou essa crise vai se transformar em uma catástrofe irreversível? Aonde essa estratégia do medo e da manipulação irá nos levar? A resposta está nas lágrimas escondidas nos olhos de um povo que, cansado de sedentar, começa a lutar, mesmo na escuridão. A crise de água na região de Donbas se transformou em uma ameaça invisível, mas devastadora. Os soldados russos no fronte estão lutando contra inimigos microscópicos, mas o efeito vai muito além da saúde física. As condições ambientais se tornaram uma bomba relógio. A contaminação das águas subterrâneas, resultado de atividades mineradoras desenfreadas, atingiu um ponto sem retorno. A abordagem colonial de mineração da Rússia envenenou fontes de água com produtos químicos e gás metano. Os moradores desesperados recorrem a métodos primitivos, bolsas de plástico para captar água de folhas de árvores. Imagine isso, no século XXI, numa cidade que foi um centro industrial, as pessoas tentam beber água suando folhas. Essa é a promessa de civilização da Rússia? Uma ironia horrenda, os próprios cidadãos que foram trazidos à força à região vivem um pesadelo, acreditando que encontrariam um paraíso em uma Rússia renovada. Quem veio esperando esperança agora busca fugir, mas estão presos. 10 milhares tentam escapar, mas o medo e a impossibilidade tornam a fuga uma quimera, segundo Mariupol, ex-prefeito. Os que permanecem vivem em desespero, cercados por doenças, pela opressão policial e pela sensação de impotência. Putin está usando a sede como arma para radicalizar seus apoiadores. E mais, o futuro de Donbas está ameaçado não apenas de forma temporária. Sem água a indústria morre. Sem água as fábricas e usinas de aço param. O terreno agrícola que alimentava toda a região virou pó. Moscou tentou incorporar o potencial industrial de Donbas, protegendo sob seu comando. Mas, na verdade, acabou destruindo tudo com sua própria crise de água. E essa crise, que parecia apenas uma falha logística, mostra-se uma catástrofe humanitária de proporções globais. A estratégia de Moscou de manter Donbas economicamente sob seu controle se desfez como um castelo de cartas. O que antes era uma aposta de poder, hoje revela sua face mais sombria, uma região à beira do colapso total, oxigenada apenas pelos ecos de uma esperança morrendo lentamente. Sem água, tudo desaparece. A produção, a agricultura, a sobrevivência. Moscou tentou proteger a potencial industrial do Donbas,
mas acabou destruindo-a com sua própria crise hídrica. Agora, essa região tóxica e sem valor econômico depende de constantes subsídios. E o pior, este desastre tem uma dimensão radioativa, uma espécie de microexplosão nuclear escondida nas profundezas. Os especialistas alertam que devido às mudanças incontroláveis no nível da água e ao aumento das inundações nas minas, elementos radioativos das explosões soviéticas antigas estão se misturando ao lençol freático. Analistas como Pavolichansky prevêem que até 2026, a água contaminada poderá se fundir totalmente ao abastecimento subterrâneo. Isso significa que o Donbas não ficará apenas sem água. Ele poderá virar um poço de veneno radioativo, uma bomba ecológica disparada em direção a território russo, especialmente na região de Rostov. E enquanto Putin tenta destruir a Ucrânia, talvez tenha acendido uma bomba suja, envenenando suas próprias fronteiras. Mas os horrores não param por aí. A população ucraniana que permanece sob ocupação está sendo mantida refém. A Rússia usa a água como arma, forçando esses civis a se submeterem ou a morrerem de sede e contaminação. Essa estratégia só reforça a vergonha internacional do regime. Segundo a Convenção de Genebra de 1949, uma força ocupante deve garantir o abastecimento básico à população. Mas Moscou viola essa obrigação cometendo crimes de guerra ao cortar água, atacar infraestruturas essenciais e condenar milhões a uma água envenenada. E o mais irônico? A farsa do mito russo de que controla a água no Crimeia desmoronou. Por anos culpando a Ucrânia por genocídio hídrico, agora Moscou é acusada de cometer genocídio aquático nas regiões sob seu domínio, numa cadeia de destruição que pode virar uma bomba ecológica de alcance global. Hoje a região de Donbas vive a maior, mais silenciosa e mais mortal de todas as invasões na história. Uma seca sem precedentes assola essa área de 53 mil quilômetros quadrados. Mas essa crise de água é diferente de qualquer outra. Ela não é natural, é uma tragédia fabricada pelo Kremlin, uma arma de destruição em massa que agora arrasta a região para um caos sem fim. Mais de 3,5 milhões de pessoas em Donetsk e Luz estão sofrendo. Muitos deles moram em cidades russas que agora estão morrendo de sede também. Mais de 1 milhão de moradores dessas cidades vivem sob um constante pesadelo de seca, e a crise só piora. As indústrias que antes geravam cerca de 220 bilhões de dólares por ano, agora estão em ruínas, secando como um deserto africano. Imagine o som de água escorrendo por tubulações vazias, o cheiro de sujeira e metal, a sensação de poeira e desespero. As fronteiras entre a água e a doença se dissolvem a cada dia. Pessoas estão morrendo não só por falta de água, mas por água contaminada, tóxica, carregada de metais pesados. O que parecia uma solução, reconstruir canais e modernizar sistemas, pirueta num fiasco. O sistema de 133 quilômetros do canal que levava a água do rio Siversky Donets está parado, abandonado, uma evidência da incompetência. As tropas russas tentaram destruir essa infraestrutura, mas a própria força de fogo as destruiu ainda mais. Agora 94% da água da região está inutilizável, e a cidade de Donetsk está numa verdadeira crise medieval. As pessoas jogando dejetos em sacos plásticos, tentando manter a dignidade em meio ao caos. A situação se agrava ainda mais, pois as tropas russas, que deveriam proteger seus soldados e civis, estão desesperadas. Muitos têm que beber água de radadores ou dos reservatórios do carro. Como uma potência militar que se diz invencível não consegue fornecer água limpa? A resposta é clara, o caos na infraestrutura é total. O Kremlin tenta convencer a todos com propaganda absurda, mostrando túneis milagrosos, drones que criam chuva, e mentindo sobre reparos. Prometeram levar água à Crimeia, até Elon Musk sugeriu. Mas tudo não passou de ilusão, uma piada de mau gosto. Rússia prova a todos que não tem capacidade, tecnologia ou vontade de cuidar de sua própria água. Se uma superpotência não consegue estender túneis de apenas 100 quilômetros, não consegue garantir água limpa, nem impedir epidemias, ela é um tigre de papel. A crise de água no Donbas revela a verdadeira face da Rússia, um país arruinado, incapaz de administrar sequer o essencial. Segundo especialistas, sem água um país morre. E na região de Donbas, essa morte já é visível. Não há mais uma Rússia forte ali, só uma tirania sedenta e podre. A água turva, tóxica, escorrendo pelas torneiras virou símbolo do regime de Putin, suja, mortal e doentia. Moscou tentou vender mentiras, dizendo que havia salvação, que tudo estava sob controle. Mas a verdade é que estão deixando seus próprios cidadãos e soldados morrerem de sede, em um cenário de destruição e corrupção absoluta. Uma guerra que não é só contra a Ucrânia, mas contra a própria essência do que significa uma nação. História ensina, impérios acabam sucumbindo à seca.
rios secando, poços envenenados. Cidades abandonadas. Esses são os túmulos do sonho russo de dominância mundial. E agora, os registros históricos mostram que o fim pode estar próximo. O som do silêncio do abastecimento, o cheiro de desesperança, a sensação de uma vida que se esgota, tudo isso antevê uma tempestade que pode não vir com chuva, mas com fogo. O que será que nos aguarda depois dessa calamidade? Será que o mundo vai ignorar o grito silencioso de Donbas? A crise não é apenas de água. É uma crise de poder, de corrupção, de desumanidade. E a pergunta que fica é, até onde o regime de Putin continuará negando a sua própria derrota? Se vocês pensam que essa história termina aqui, preparem-se para a grande revelação, por trás das cortinas. Esse caos é apenas o começo de uma revelação ainda mais dramática, uma que pode mudar tudo o que conhecemos sobre o conflito, a Rússia e o próprio futuro do mundo. Quem pensa que o fim está próximo, ainda não viu o que se esconde na sombra dessa crise. As respostas estão aí, escondidas na escuridão e na fumaça, prontas para explodir. O que vocês acham que vem por aí?